Meditações de Marco Aurélio. As meditações de Marco Aurélio eram uma leitura muito na moda há duas gerações. Era o tempo em que o catálogo de qualquer bom editor incluía sempre uma elegante coleção de bolsos dos clássicos, e dentre estas poucas haveria em que não aparecessem as meditações. A voga já passou, mas talvez explique a razão por que o livro ainda é conhecido de nome por tanta gente, muito embora o conhecimento do seu conteúdo seja mais raro do que foi outrora. De fato, quando uma pessoa escolhe este livro, pode muito bem perguntar-se: de que é que trata-se? Que assuntos irei encontrar lá dentro? Devo, por isso, e desde já, prevenir o leitor de que não pode esperar encontrar nele qualquer tema continuado ou conexo. Trata-se apenas do diário ou livro de apontamentos onde Marco Aurélio, de tempos a tempos, registrava qualquer coisa que lhe parecesse merecer a pena guardar. Ora registra um pensamento sugerido por qualquer acontecimento recente ou encontro pessoal. Ora medita sobre os mistérios da vida e da morte do homem, ora recorda uma máxima prática para o aperfeiçoamento, ora transcreve das duas leituras do dia um pensamento de que gostou particularmente. Todos estes assuntos e uma grande variedade de outros são registrados à medida que ocorreram ao escritor. O leitor pode iniciar a leitura do livro ou interrompê-la em qualquer ponto, à sua escolha, e ler tantas ou tão poucas entradas quanto lhe apeteça. Em resumo, Marco Aurélio deu-nos um excelente livro para ter na mesa de cabeceira. Os bibliotecários catalogam geralmente as meditações e, sem dúvida, bem como filosofia, mas isto pode induzir o leitor em erro, a menos que compreenda o lugar que a filosofia ocupava na antiguidade. Daquilo que ele conhece dos escritos dos representantes do século XX deste ramo do saber, é pouco provável que conclua que o seu objetivo principal e final é a obtenção da virtude pessoal. É, daquilo que ele conhece dos escritos dos representantes do século XX deste ramo do saber, é pouco provável que conclua que o seu objetivo principal e final é a obtenção da virtude pessoal. Isso, imagina ele, é do fórum da religião, não da filosofia. Mas na antiguidade clássica, as coisas eram diferentes. A moralidade, a vida sã, as relações do homem com os deuses, tudo isso era do fórum do filósofo e não do sacerdote. A religião romana, no tempo do Império, não tinha nada a ver com os problemas morais. A sua função era simplesmente a de execução dos rituais que assegurassem a proteção dos deuses por parte do Estado ou evitassem os efeitos do seu descontentamento. Era um sistema formal de cerimônias públicas realizadas por funcionários do Estado e não dava resposta às dúvidas e dificuldades da alma humana. Contudo, então, como agora, o homem sentia-se perplexo perante as grandes questões que são preocupação de todos nós. Qual é a composição deste universo que nos rodeia e como é que ele apareceu? Teria sido fruto de um acaso cego ou da sábia providência? Se os deuses existem, será que eles se interessam pelas coisas dos mortais? Qual é a natureza do homem e qual o seu dever aqui e o seu destino no além-túmulo? Não eram os sacerdotes, mas os filósofos que se reclamavam da competência para dar respostas a estas questões. É verdade que as suas respostas não eram unânimes. Havia sistemas filosóficos rivais e cada um oferecia sua própria solução, como, aliás, as diferentes religiões do mundo ainda fazem atualmente. Mas todos concordavam que só a filosofia pertencia ao direito exclusivo de se pronunciar com autoridade nos campos da metafísica, da teologia e da ética. Ela era considerada competente para explicar a história da criação, definir os poderes invisíveis por detrás
da ordem do mundo, interpretar a natureza e o sentido da existência humana, prescrever as regras para uma vida sã e revelar o futuro além-túmulo. Assim, a filosofia ocupava o lugar que, nos dias atuais, é ocupado pela religião, como instrutor e guia das almas em cada estágio das suas peregrinações terrenas. Essa pretensão justificava-se especialmente no caso do estoicismo, que era marcado por um caráter mais religioso do que qualquer outro sistema da antiguidade. Como o historiador Leck observava, o estoicismo tornou-se a religião das classes instruídas. Ele fornecia os princípios da virtude, dava cor à mais nobre literatura da época e guiava todos os desenvolvimentos do fervor moral. O que isto significa é que um leitor que queira fazer uma abordagem correta do pensamento de Marco Aurélio deve levar em linha de conta que as frequentes alusões do imperador à filosofia têm sempre o tipo de implicações que nós hoje associamos à palavra religião. Porque filosofia, para o homem que escreveu estas meditações, significava tudo o que uma religião pode significar. Não era a procura de verdades abstratas, era uma regra para a vida. Em certo sentido, este livro é um verdadeiro manual de devoção pessoal, como a Imitação de Cristo de Thomas A. Kempis, com o qual tem sido frequentemente comparado e que, de fato, é a sua contrapartida cristã. A filosofia estoica. O estoicismo, o sistema filosófico em que Marco acreditava, foi, na sua origem, um produto do pensamento do Oriente Médio. Tinha sido fundado uns 300 anos antes de Cristo por Zenão, oriundo de Cítion, hoje Lamarca, em Chipre, e recebeu o seu nome na Estoa ou Colonata, em Atenas, onde ele costumava dissertar. O seu principal discípulo foi Cleantes, que por sua vez foi continuado por Crisipo, e os sucessivos trabalhos destes três homens, que depois foram venerados como os pais fundadores do estoicismo, resultaram na formação de um esquema de doutrina que abarcava todas as coisas divinas e humanas. As três palavras-chave do credo de Zenão eram materialismo, monismo e mutação. Ou seja, ele considerava que tudo no universo, mesmo o tempo, mesmo o pensamento, tem uma qualquer espécie de substância corpórea, materialismo, que, em última análise, tudo se pode resumir a um simples princípio unificador, monismo, e que tudo está em perpétuo processo de mudança e a transformar-se em qualquer coisa diferente daquilo que antes era, mutação. Estes três dogmas foram os alicerces sobre os quais Zenão construiu toda a estrutura. A sua intransigente insistência nestes princípios levou-o, por vezes, a expor ideias perfeitamente indefensáveis. Mas, nas mãos dos seus seguidores, as mais rígidas asserções do fundador foram modificadas e suavizadas de maneira a torná-las aceitáveis para os pensadores de espírito mais realista. Quando o estoicismo passou do Oriente para o Ocidente e foi introduzido no mundo romano, assumiu um aspecto diferente. Foram os elementos morais dos ensinamentos de Zenão que aqui despertaram mais atenção e o seu valor prático foi prontamente apreciado. Um código que era humano, racional e moderado. Um código que insistia num procedimento justo e virtuoso, na autodisciplina, numa força moral inabalável e numa completa libertação das tempestades da paixão, adequava-se admiravelmente ao caráter romano. E, consequentemente, a reputação e influência do estoicismo aumentou invariavelmente ao longo dos séculos que assistiram ao declínio da República e ao nascimento do Principado. E por altura da ascensão de Marco Aurélio ao trono, tinha já atingido o ponto mais alto da sua supremacia. As suas concepções e a sua terminologia eram algo familiares aos homens e mulheres instruídos de todas as cidades importantes do Império. Os estoicos definiam a filosofia como luta pela sabedoria, e sabedoria, por sua vez, era definida como conhecimento das coisas divinas e humanas. Dividiam este conhecimento em três ramos:
a lógica, a física e a ética, uma vez que o primeiro requisito para a procura da verdade é um pensamento claro e rigoroso, que por sua vez depende de um uso preciso das palavras e um vocabulário de termos técnicos. O estudo inicial era a lógica, depois vinha a investigação dos fenômenos naturais e das leis da natureza, e esta estendia-se até a interpretação metafísica do universo, pois no esquema estoico, a física incluía o estudo completo do ser na sua tripla manifestação, o próprio homem, o universo criado à sua volta e Deus. Por fim, colocado no lugar mais elevado, importante do sistema, vinha a ética, pois a verdadeira função da filosofia, o ponto para o qual convergiam todas as questões e ao qual estavam subordinados todos os ramos do conhecimento, era a própria conduta do homem, definida numa palavra: virtude. Como diz Diógenes Laertius, eles comparam como diz Diógenes Laertius, eles compararam a filosofia a uma criatura vivente. Os ossos e músculos correspondem à lógica, a carne à ética e a alma à física. Compararam-na também a um campo produtivo, do qual a lógica e a vedação circundante, a ética, a colheita, que ela encerra, e a física, o solo. Convém resumir brevemente os seus ensinamentos sobre esses três pontos. A lógica, no setor da lógica, tudo o que o leitor de Marco Aurélio precisa saber é a teoria do conhecimento dos estoicos e os meios de atingir esse conhecimento. No seu sistema, o conhecimento começa com impressões que são produzidas pelo impacto das coisas ou qualidades sobre os sentidos. Depois fica para o poder do espírito o julgamento daquilo que os sentidos reportam. Aceitá-lo como representação verdadeira da realidade objetiva ou rejeitá-lo como falso. A importância decisiva desta fase é repetidamente realçada por Marco. Algumas impressões, como é evidente, desencadeiam uma aceitação imediata e espontânea, como, por exemplo, a noção elementar de que o bem é benéfico e o mal prejudicial, mas noutros casos a aceitação só vem depois de ponderada reflexão e pode variar entre uma aprovação hesitante, tão fraca e vacilante que apenas constitui uma mera opinião, e uma certeza categórica que só é produzida por uma chamada impressão arrebatadora. É uma impressão tão forte que, no dizer de um escritor, como que agarra o sujeito pelos cabelos, ele arranca a aceitação. Contudo, mesmo uma impressão deste tipo pode ser de fato imperfeita ou enganadora, e, consequentemente, a sua aceitação, por muito segura que seja, pode ser errônea. Deve, portanto, ser em seguida submetida ao escrutínio da razão, único poder soberano que pode emitir o passaporte para a convicção. Por fim, esta convicção pessoal tem de ser verificada por comparação com a experiência dos tempos e sabedorias passados e confirmada pelo veredito geral da humanidade, e torna-se então conhecimento. Ao explicar estes quatro estádios, Zenão costumava ilustrar as impressões com os dedos da mão estendidos, a aceitação com a mão fechada, a convicção com o punho cerrado e o conhecimento com o punho firmemente agarrado pela outra mão. A física. Os físicos estoicos ensinavam que a fonte original do ser em todas as suas formas é uma certa substância onipresente em todo o universo, que pode ser mais bem descrita como espírito. Contudo, como eles eram materialistas consumados, consideravam este espírito como consistindo. Contudo, como eram materialistas consumados, consideravam este espírito como consistindo de uma matéria real e concreta, embora de uma espécie o mais fina e imperceptível que se possa imaginar. Numa analogia com o mais sutil e vivo dos elementos conhecidos e que também alimenta a vida e o crescimento, conceberam a sua natureza essencial como a do fogo.
mas um fogo tão rarefeito e etéreo que a palavra calor talvez esteja mais próxima para descrever do que qualquer coisa que possa sugerir uma ideia de chama real. Este espírito fogo, que possuía consciência, objetivo e vontade, era simultaneamente o Criador e a matéria do universo. Tomava forma em inúmeras manifestações diferentes, dando assim às coisas a sua substância e forma e produzindo a partir de si próprio o mundo visível e tudo o que dentro dele se encontra. De acordo com os variados contextos em que se reflete sobre isto, Marco Aurélio dá-lhe muitos nomes. Quando fala da sua ação sobre o universo como um todo, pode chamar-lhe Deus, Zeus, natureza, providência, destino, necessidade ou lei. Como um dos elementos materiais da natureza é fogo, ou ar, ou força. Em relação à constituição do próprio homem, torna-se alma, razão, espírito, sopro, ou na linguagem técnica da psicologia estoica, a faculdade mestra. É importante lembrar que todas estas palavras são meros termos para designar o mesmo espírito fogo criador dos seus variados aspectos. O estoicismo é, portanto, um credo panteísta, isto é, considera que Deus está em toda a criação, mas não tem existência fora dela. Bom, quero deixar umas considerações aqui. Não quer dizer que eu acredito. Ah, esse cara está lendo esse livro, mas parece que ele é espírita, a crença dele não bate com isso. Não é isso, gente. Esse aqui é filosofia, um livro filosófico, um livro muito antigo, é, que data aí milhares de quase 2000 anos, tal. E é conhecimento, todo conhecimento para a gente é bom. Não quer dizer que eu acredito em tudo que está aqui. Não, na maioria das coisas, o meu modo de pensar é diferente. Eu acredito que a nossa alma está aqui para evoluir, vivemos muitas vidas, tal, estamos aqui para fazer o bem. É diferente do ensinamento que está aqui, mas todo ensinamento a gente pega ali alguma coisinha que sirva para a gente filtra e o resto a gente descarta. Não é porque eu estou lendo uma obra porque é um ensinamento, e todo ensinamento ele é importante para a gente, isso é uma cultura tal, que só agrega na vida da gente. Não que eu vou tomar isso como parâmetro, e vou basear minha vida no que está nesse livro, não é isso. Eu estou lendo como forma de aprendizagem, de a gente conhecer mais coisas, pensamento de um, de uma pessoa que viveu há milhares de anos atrás e tinha os seus conhecimentos. É um livro filosófico e isso é importante a gente ler vários tipos de pensamentos e filtrar e tirar para a gente aquilo que sirva para a gente. É isso, eu não vou me alongar muito aqui, senão eu vou começar a falar sobre o que eu acredito. Aí eu já falei sobre o que eu acredito nas outras. Eu sou espírita, o que eu acredito é fácil quem quiser saber, aí na internet tem muito sobre o espiritismo. Eu já tem livros que eu gravei, audiolivro aí, sobre a doutrina espírita e tal, e vou gravar mais livros áudio, mais livros em áudio e tal. É isso, voltando ao livro, aqui para não me alongar muito. Bom, vou botar o livro aqui. E onde eu parei aqui? O estoicismo é, portanto, um credo panteísta, isto é, considera que Deus está em toda a criação, mas não tem existência fora dela. E, como tal, está em direta oposição aos ensinamentos rivais do epicurismo. Epicuro, ao desenvolver as ideias de Demócrito, defendia que os únicos constituintes do universo são átomos e espaço vazio. Os átomos, em número infinito, estão em movimento contínuo em alta velocidade no vácuo, e as suas colisões fortuitas produzem certas combinações que fazem o mundo tal como ele é e em cada momento. Uma vez que este colidir incessante de átomo contra átomo no vórtice vai fazer nascer eternamente novas combinações e dispersões, a vida do universo continua a perpetuar-se infatigavelmente. É verdade que entre as infinitamente numerosas combinações possíveis, algumas terão necessariamente de parecer
como se fossem o resultado de um desígnio, mas na realidade tal coisa, o desígnio, não existe, e tudo se deve ao acaso. O próprio Marco, em mais do que uma passagem das Meditações, considera as implicações desta teoria alternativa. Haverá uma providência sábia ou apenas um amontoado desordenado de átomos? Perguntava ele. Mas apenas para concluir que, em qualquer dos casos, as questões morais com as quais ele se preocupava sairiam incólumes. Pelo que a ele próprio respeita, a sua convicção sobre a direção providencial do mundo não vacila. Para explicar o processo de criação, os estoicos confiavam na teoria da tensão, a partir do fato de que a maioria dos corpos se expandem quando aquecidos, conclui-se claramente que o calor exerce uma pressão. Por consequência, o espírito fogo, no seu estado primitivo de intenso calor e correspondente à alta pressão, começa logo a expandir-se. Isto traz consigo um abrandamento proporcional da tensão, e daqui resulta que algum do fogo divino arrefece, se torna visível e se transforma no elemento mais humilde do terrestre fogo. E este, por sua vez, à medida que a tensão continua a baixar, condensa-se parcialmente em ar, e algumas porções de ar, por sua vez, solidificam, tornando-se água e terra. Nesta fase entra em campo um movimento de sentido contrário. O calor vital, contido nestes quatro elementos, começa a afirmar a sua energia criadora e a materializar-se nas inúmeras formas e feitios que compõem o universo. Fisicamente, estas diferenciam-se de acordo com as proporções variáveis de fogo, ar, terra e água, que contêm. Noutros aspectos, a sua natureza depende do grau de tensão do fogo que produz. Assim, num certo grau, esta força torna-se-á nas formas orgânicas da vida vegetal, num grau mais elevado, nos animais ou almas sem razão, e depois disso, nas almas racionais, características do homem. Dentro destas categorias, podem produzir-se tantas formas do ser quantos os diferentes graus de tensão. Na tensão máxima, o espírito fogo adquire os atributos de uma alma mundo, com a mesma relação com o universo que a alma individual tem com o próprio homem. Ao longo prazo, porém, virá um tempo em que esta energia em constante crescimento atinge um pico de intensidade que a torna devoradora de sua própria criação. Uma após outra, as diferentes formas e substâncias dissolvem-se de modo nos seus elementos originais. A água evapora-se em ar, o ar transforma-se em chamas, e finalmente o universo desaparece numa grande conflagração a que nada sobrevive exceto o primitivo espírito fogo. Após o que, todo o processo recomeça. Os sucessivos atos de criação repetem-se e o padrão histórico desenrola-se como anteriormente. E tudo isto se repete em infindáveis ciclos cósmicos, alternados de criação e destruição. E como as leis eternas são imutáveis depois de cada conflagração, tudo o que aconteceu nos ciclos anteriores tende a reproduzir-se uma vez mais até ao mais pequeno pormenor. Quanto ao próprio homem, ele é um microcosmos que reflete fielmente em si próprio o organismo mais vasto do universo. O seu corpo físico é formado a partir dos quatro elementos. Aquilo que o cria, que nele habita e que o controla é uma partícula do Espírito Fogo, onipresente. Assim como este guíneo poder, no seu estado mais elevado e mais puro, atua como alma do mundo. Também aqui, residindo no corpo numa forma pouco menos etérea, ele desempenha o mesmo papel para o homem, criando e dirigindo a sua vida, os seus sentidos, os seus pensamentos e as suas emoções. É alimentado pelo sangue e tem o seu assento no coração, o principal centro do sangue. Daí que Marco Aurélio se referia por duas vezes à alma
como uma exalação do sangue. Na hora aprazada, a natureza desfaz os elementos materiais que compuseram o corpo, de modo a usá-lo para outros fins, isto é, aquilo que conhecemos como morte. Quanto àquilo que acontece à igínea partícula, os estoicos, como os cristãos, não são unânimes. Todos concordam que mais tarde ou mais cedo ela terá de ser absorvida pelo espírito fogo original, mas havia diferenças de opinião quanto à altura em que isso acontecia. A doutrina mais antiga, a que Marco Aurélio adere, era que, depois da dissolução do corpo, a alma continuava a viver nas regiões superiores do ar, e só era dissolvida de novo no fogo mundo na conflagração final. Eram estes os ensinamentos de Cleantes. Crisipo, por outro lado, era de opinião que só as almas dos bons e dos sábios preservavam a sua identidade pessoal até o fim do mundo, enquanto que aos maus e aos ignorantes era concedido apenas um curto período de sobrevivência antes da sua reabsorção. Outros pensadores consideram que, em todos os casos, esta reabsorção se seguia imediatamente à morte, e ainda outros acreditavam num estado purgatorial, no qual a alma sofria um processo de purificação física e moral como prelúdio da sua reunião com a substância mundo. A ética. Os estoicos ensinavam que o fim principal do homem e o seu mais elevado bem é a felicidade. Na sua visão, a felicidade era alcançada vivendo de acordo com a natureza. Esta famosa frase é muito facilmente mal interpretada pelo leitor moderno. Não significa viver uma vida simples ou a vida do homem natural, e muito menos viver da maneira que muito bem queremos. Para aprender o seu significado, temos de nos lembrar que a natureza é uma das designações dos estoicos para o fogo divino que, além de criar todas as coisas, também as molda para os seus próprios fins. Assim, ela encarna a ideia de que hoje nós exprimimos pela palavra evolução. O poeta americano que escreveu alguns chamam-lhe evolução e outros chamam-lhe Deus, ficou muito perto da maneira de pensar dos estoicos. Ela era a força que guiava e dirigia todos os tipos de crescimento ou desenvolvimento em direção à perfeição final. E porque ela era também uma força viva, intencional e inteligente, os próprios estoicos também, por vezes, lhe chamavam Deus. Viver de acordo com a natureza, portanto, não era uma máxima muito diferente da obrigação do Novo Testamento. Sede vós, os seguidores de Deus, e implicava um ideal igualmente sublime e uma disciplina igualmente espinhosa. Se quisermos uma definição mais precisa desta vida natural, Marco Aurélio diz que ela consiste, para cada criatura, numa estrita conformidade com o princípio essencial da constituição dessa mesma criatura. No caso do homem, este princípio essencial é a sua razão, que é parte da razão universal. Desde que, portanto, ele siga esta lei racional do seu ser, aproxima-se da felicidade. Se afasta dela, não alcançará. A vida natural é, de fato, a vida controlada pela razão, e tal vida é descrita, em resumo, como virtude. É o significado de virtude que explica o dogma estoico que diz que a virtude é o único bem e a felicidade consiste exclusivamente na virtude. A razão diz-nos claramente que algumas coisas estão no nosso poder e outras não. Por exemplo, a saúde física, a riqueza, os amigos, a morte e outras deste gênero estão fora do nosso controle. Portanto, não podem ser nem ajudas, nem obstáculos à vida natural. São coisas neutras, mas a nossa própria vontade, os nossos juízos, o nosso poder de aceitar o que é moralmente correto ou rejeitar o contrário, tudo isto está no nosso próprio poder. O prazer em si próprio não é um bem, nem a dor por si só um mal. Torna-se
uma ou outra coisa quando nós assim a julgamos. É este o significado da insistência de Marco Aurélio em que a opinião é tudo. E também explica a presteza do sábio, que tantas vezes encontramos realçada nas suas páginas, em aceitar sem ressentimento tudo que lhe possa acontecer, um preceito que é claramente um dos esteios da sua vida pessoal. Tão inequívoco como o dever do homem para consigo próprio, é o seu dever para com os outros, uma vez que todos os homens são manifestações do Espírito Fogo Uno e Criador. A doutrina da fraternidade universal tinha um papel primordial no sistema estoico. O instinto racional e social é uma coisa inerente à constituição do homem. A bondade para com o seu semelhante é, pois, sua obrigação de todos os tempos. Tem de aprender a ser tolerante para com as suas faltas, descontar a sua ignorância, perdoar os seus erros e ajudá-lo nas suas necessidades. Para Marco, esta nem sempre era das tarefas mais fáceis. A própria frequência com que ele recorda a si próprio que a boa vizinhança é uma parte importante da vida natural sugere que, na prática, ela por vezes constituía uma pressão sobre a sua capacidade de benevolência. Contudo, reconhece inteiramente que o homem é um ser social, feito para agir socialmente. Aceita o axioma estoico de que todo o universo é uma sociedade organizada, uma comunidade cívica na qual o divino e o humano residem juntos numa cidadania comum. Anteriormente, os cínicos tinham-na descrito como a cosmopolis, a cidade que acompanha todo o cosmos em extensão. Nas suas próprias palavras, o mundo é como se fosse uma só cidade. E assim como para os atenienses, a Atenas era a querida cidade de Creops, a cidade de Cecrops. Para o filósofo, o universo é a querida cidade de Deus. Marco Annio Vero, o futuro imperador de Roma, nasceu em 26 de abril de 121, durante o reinado do imperador Adriano. O pai, Annio Vero, era um nobre romano e o avô, com o mesmo nome, tinha sido prefeito da cidade, por 3 vezes cônsul. Ambos os pais morreram ainda novos, e depois da morte do pai, Marco foi adotado pelo avô, de quem ele fala com um caloroso afeto e respeito. Os anos da infância foram felizes e de estudo. Uma série de tutores dos mais competentes tomaram conta da sua educação e treinaram-no nas doutrinas da filosofia estoica. E, embora a sua saúde não fosse nunca muito robusta, gostava de montar a cavalo, caçar, lutar e de jogos ao ar livre. Quando tinha 17 anos, o imperador Adriano morreu e sucedeu-lhe Antônio Aurélio, vulgarmente conhecido como Antônio Pio, cuja mulher era uma tia de Marco, chamada Faustina. Não tendo filhos, varões, Antônio adotou o jovem sobrinho de sua mulher. Mudou-lhe o nome para Marco Aurélio Antônio. Nomeou-o seu sucessor e prometeu-o em casamento a sua filha Faustina. O grau de felicidade que Marco Aurélio encontrou neste casamento é, e continuará porventura a ser, um enigma. Os cronistas contemporâneos deliciam-se a relatar pormenorizadamente histórias da despudorada licenciosidade da mulher e afirmam que ela era tratada como uma indulgência censurável por um marido de longe bom demais para ela. Contudo, as provas de tudo isto são duvidosas, e o certo é que, quando ela morreu, 30 anos mais tarde, Marco Aurélio sofreu com a sua perda. Ela dera-lhe 5 filhos, que ele amava apaixonadamente, mas a morte roubou-lhe sucessivamente todos eles, à exceção do inútil Cômodo, que viveu o suficiente para suceder ao pai. Dos 17 aos 40 anos, como companheiro próximo e colega de Antônio, Marco entregou-se à aprendizagem das artes de governo
e a preparação para os seus futuros deveres de imperador. Nesses anos, a majestosa imensidão da Pax Romana, mantida pela administração imperial, estendeu-se a toda a Europa Ocidental e do Sul, ao norte da África, a Ásia Menor, a Armênia e a Síria. Mas muito do fardo da governação deste vasto domínio centrava-se na pessoa do próprio imperador, e quando Antônio morreu em 161, caiu sobre Marco uma enorme e pesada responsabilidade. Contrariando os desejos do Senado, levou consigo para o trono, como colega, Lúcio Vério, o outro filho adotivo de Antônio. E pela primeira vez, Roma assistiu ao espetáculo de dois imperadores. Quase simultaneamente, os longos anos de serenidade imperial chegaram ao fim. Uma peste espalhou-se desastrosamente por todo o mundo ocidental. Inundações destruíram grandes quantidades de cereal em Roma, obrigando Marco Aurélio a vender as joias reais para aliviar o sofrimento dos seus súditos famintos. A juntar a ansiedade da peste e da fome, ele encontrou-se a braços com sinais de guerra. A paz foi quebrada pelo fragor das armas. Nas fronteiras orientais, bandos de ferozes homens tribais do Marcomanni, homens das Marcas, Quad e Sarmate, invadiram a raia numa série de tentativas determinadas de penetrar nas defesas do império. Perante esta ameaça, Marco deixou Roma em 167 para assumir pessoalmente o comando das suas legiões depauperadas do Danúbio. Em 169, Vero morreu, e durante a maior parte dos 13 anos seguintes, Marco ficou só no seu posto. Durante um curto intervalo, foi chamado à Ásia, onde o comandante das tropas, Avídio Cássio, se revoltou e se fez proclamar imperador. Mas Cássio foi assassinado por dois dos seus oficiais, e como é característico de Marco, quando aqueles lhe trouxeram a cabeça decepada, ele recuou e recusou recebê-los. Ordenou que todos os papéis de Cássio fossem queimados por ele. Ordenou que todos os papéis de Cássio fossem queimados por ler e tratou os rebeldes com clemência. Durante essa expedição ao Oriente, a sua mulher Faustina, que o acompanhara, morreu, e Marco Aurélio voltou para o Danúbio para retomar a tarefa de suster a maré invasora da barbárie. Aí, por entre os pântanos enevoados e as ilhas fumegantes daquela melancólica região, ele buscava consolo para suas horas de solidão e exílio na redação das suas meditações. Anos de trabalho árduo e conflito tinham-lhe exaurido o espírito. Estava cansado da vida e, nas suas próprias palavras, à espera da saída para o retiro. Quando por fim uma doença infecciosa o atacou, ele ainda se arrastou alguns dias, vindo a morrer em 17 de março de 180, com 59 anos de idade e 19 de reinado. Não chorai por mim, foram as suas últimas palavras. Pensem antes na pestilência e na morte de tantos outros. Sugerir que Marco não era um verdadeiro estoico parece paradoxal. Contudo, as suas meditações revelam um tipo de caráter que dificilmente agradaria a Zenão ou a Crisipo. Os humores, variando entre a esperança e a depressão, o sensível retraimento perante companheiros desagradáveis, ou a vida de sangue, ou a vista de sangue, a ânsia reprimida, mas evidente, por simpatia e afeto, tudo isto não eram sinais de um caráter moldado à antiga maneira estoica. A verdade é que Marco Aurélio representa uma fase. A verdade é que Marco Aurélio representa uma fase transitória de pensamento. Em lugar da velha afirmação de autossuficiência, há uma timidez e uma predisposição para reconhecer os próprios fracassos. Em vez da estoica virtude do orgulho, ele parece antecipar a virtude cristã da humildade. Por isso, ainda mais simpatizamos
com as suas repetidas lutas pelo autodomínio e pelos seus esforços por orientar todos os impulsos naturais e emoções para o implacável serviço do bem. Sem dúvida que esta constante preocupação em se aperfeiçoar, esta insistência em aperfeiçoar máximas e lugares comuns morais, produziram uma impressão desagradável em alguns leitores. E houve mesmo detratores que chamaram a Marco Aurélio impositor e pedante. Penso que tal juízo mostra a falta de entendimento da natureza do temperamento religioso. Porque quando um homem toma a sua religião seriamente, o autoexame consciencioso e a aspiração à virtude têm obrigatoriamente de constituir uma muito grande parte de todas as suas peregrinações interiores e meditações. Aliás, os escritos de um São Paulo ou de um Thomas A. Kempis mostram tantos conselhos, exortações à santidade e citações de autoridades canônicas como as que encontramos em Marco. Contudo, ninguém teve a audácia de acusar os seus autores de insinceridade, apesar mesmo das suas confessadas intenções de escrever para a edificação de uma larga faixa de leitores. Quando, por outro lado, escutamos as secretas conversas íntimas do imperador filósofo com a sua própria alma e nos lembramos de que ele nunca se dirige a qualquer ouvinte humano a não ser ele próprio, creio que o nosso instinto nos diz que estamos na presença de um homem simples, humilde e absolutamente sincero. Um pequeno fato, mas significativo, em que até agora, e tanto quanto sei, nenhum dos seus editores reparou, parece revelar a sua genuína bondade. Quando ele tem a oportunidade de se referir a pessoas em termos de louvor, nunca deixa de registrar os seus nomes, mas quando, como por vezes acontece, ele se permite um comentário desfavorável, um véu de secretismo cobre o transgressor, e nós ficamos apenas com o indício da sua identidade, que nos é fornecido por um nada revelador, ele ou eles. Este caridoso hábito, que podia talvez ser recomendado a alguns dos que hoje escrevem as suas memórias, merece particular atenção em alguém cuja sensibilidade deve ter sofrido quase diariamente afrontas das maneiras da sociedade de então. Guia-me, Zeus e destino, diz a prece de Epiteto, para onde quer que eu seja mandado. Obedecerei sem hesitar, mesmo que venha a tornar-me cobarde ou me retraia, sempre terei de ir. Estas palavras exprimem adequadamente a atitude de Marco perante a vida. Guia-me, Zeus e destino, diz a prece de Epiteto, para onde quer que eu seja mandado. Obedecerei sem hesitar, mesmo que venha a tornar-me cobarde ou me retraia, sempre terei de ir. Estas palavras exprimem adequadamente a atitude de Marco Aurélio perante a vida. Se ele observa obliquamente que se trata mais de luta do que de dança, a sua firmeza não vacila, e a peculiar doçura e delicadeza de seu caráter exerciam uma atração que estes laivos de pessimismo não diminuem. Santo e sábio por natureza, imperador e guerreiro por profissão, ele contempla, da solitária altura em que se encontra, as dores da mortalidade, com olhos que estão desiludidos, porém serenos. E, portanto, citando a homenagem de Matthew Arnold, ele continua o amigo especial, o consolador das almas escrupulosas e difíceis, mas de coração puro e empenhadas na elevação, especialmente naquelas idades em que caminham à vista e não por fé, mas em que ainda não têm uma visão aberta. A essas almas, talvez, ele não possa dar tudo aquilo porque elas anseiam, mas dar-lhes muito, e o que lhes dá podem
A essas almas, talvez ele não possa dar tudo aquilo porque elas anseiam, mas dá-lhes muito, e o que ele lhes dá podem eles receber. E sobre aquela sua estátua equestre que se ergue na Pizza Campidoglio, em Roma, escreveu Henry James que na capital da cristandade o retrato mais sugestivo da consciência cristã é de um imperador pagão. Enquanto os homens continuarem a ser atraídos pelas lágrimas e triunfos da bondade humana, não faltarão leitores a Marco Aurélio, melancólico, compassivo e desencantado. O último dos estoicos ainda envergonha as nossas fraquezas e silencia a nossa insatisfação. Estoicismo e cristianismo. Em conclusão, o leitor pode com algum proveito ser levado a pensar que a teologia da Igreja cristã tem uma grande dívida para com o estoicismo. No Evangelho original de Cristo predominavam os elementos morais e espirituais, e o elemento intelectual estava-lhe perfeitamente subordinado. Mas quando a mensagem se espalhou para além dos confins da Palestina e as suas implicações foram assimiladas pelos pensadores de outras terras, fez-se sentir a necessidade de concepções mais exatas da verdade. Tornou-se evidente que a nova fé tinha de levantar uma multiplicidade de questões nos campos da cosmogonia, da metafísica, da psicologia e da ética. E para todas elas a Igreja tinha de descobrir um qualquer sistema coerente de respostas. Felizmente, muita da matéria necessária para a tarefa estava ali à mão. O solo já tinha sido explorado pelas escolas da filosofia pagã e as suas descobertas constituíram o corpo de conhecimento científico contemporâneo aceite. Muitos dos homens que integraram a comunidade cristã durante o segundo século tinham sido educados nestas doutrinas desde a juventude, a sua maioria nos princípios do estoicismo, uma vez que este sistema, mais do que qualquer outro, atraía o tipo de espírito naturalmente religioso. Para eles, se viraram, pois, os homens da Igreja na procura de ajuda para a construção da estrutura da sua teologia. Isto não implica uma apropriação acrítica e por atacado das ideias pagãs. Muito pelo contrário, quando uma teoria filosófica parecia sugerir as linhas ao longo das quais o pensamento cristão podia procurar a sua própria solução de um problema, era adoptada como hipótese de trabalho e testada nas suas possibilidades, após o que, numa forma adequadamente modificada, podia encontrar o seu lugar na nova religião. Nas palavras do Dr. Prestige, era a ideia que era afeiçoada para servir à fé cristã, e não a fé que era afeiçoada para nela poder caber a concepção importada. Por exemplo, o autor do quarto evangelho declara que Cristo é a Logos. Esta expressão, que significa razão ou palavra, fora já durante muito tempo um dos principais termos do estoicismo, escolhido originalmente com o objetivo de explicar como a divindade entrou em relação com o universo. De acordo com os filósofos, a razão divina dera existência ao mundo por meio de inúmeras partículas de si própria que habitaram e deram forma a toda a criação. Esta versão da origem do universo, já profundamente arraigada na geração sua contemporânea, foi aceite, em princípio, pelo evangelista. Ele afirma, contudo, que o meio pelo qual Deus se manifestou na criação e manutenção do mundo não é uma logos múltipla, mas sim uma una e pessoal gerada de si próprio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele não existia nada do que foi feito. Outro conceito estoico que inspirou a Igreja foi o do Espírito Divino.
Ao querer dar um significado mais explícito ao fogo criador de Zenão, Cleantes fora o primeiro a descobrir o termo pneuma, ou espírito, para o descrever. Como fogo, este espírito inteligente foi imaginado como uma tênue substância semelhante à corrente do ar, de ar ou sopro, mas possuindo essencialmente a qualidade do calor. Era imanente no universo como Deus e no homem como alma e princípio criador de vida. É evidente que isto não está muito longe do Espírito Santo da teologia cristã, o Senhor e Criador da vida, manifestado visivelmente como línguas de fogo no Pentecostes, e desde então sempre associado no espírito cristão, bem como no estoico, as ideias de fogo vital e calor benéfico. Também na doutrina da Trindade, a concepção eclesiástica do Pai, Verbo e Espírito encontra o seu germe nos diferentes nomes estoicos para a divina unidade. Assim, Seneca, ao escrever sobre o supremo poder que molda o universo, afirma: a este poder chamamos nós umas vezes Deus Todo-Poderoso, outras vezes sabedoria incorpórea, ou Espírito Santo, ou ainda destino. A Igreja apenas teve de rejeitar o último destes termos para chegar à sua própria definição aceitável da natureza divina, enquanto que a posterior afirmação de que estes três são um só, que o espírito moderno considera paradoxal, era um perfeito lugar comum para aqueles mais familiarizados com as noções estoicas. Outros exemplos de ideias cristãs que já tinham sido ensacadas pelos estoicos são a convicção de que os homens são filhos de Deus e partilham da sua natureza e a consequente crença de que devemos considerar todos os homens como os nossos irmãos e não perder nenhuma oportunidade de fazer bem ao nosso semelhante. Um dos últimos escritores do Novo Testamento também avalizou com a autoridade cristã a crença estoica na conflagração final do universo. Também uma notável contribuição estoica para a Igreja e que teve uma influência duradoura foi a prática do ascetismo. Os cristãos que desejavam seguir os conselhos da perfeição tomaram o sábio estoico e seu modo de vida como exemplo formal. As vestes grosseiras, o cabelo e barba descuidados foram adotados como distintivos da aspiração à santidade. Assim como o professor estoico costumava deixar a sociedade e meditar em solidão, os seus imitadores cristãos não só seguiram o seu exemplo, como se apropriaram da sua terminologia. No vocabulário estoico, aquele que se recolhia num retiro era um anacoreta, aquele que praticava autodisciplina era um asceta, aqueles que viviam separados dos seus semelhantes eram monacais, e o lugar do seu recolhimento era um mosteiro. Cada uma destas expressões manteve o seu lugar significado na linguagem da Igreja até hoje. Contudo, talvez, o melhor testemunho da maneira como as ideias estoicas penetraram no pensamento cristão se encontre num trabalho que se tornou a base da filosofia moral medieval, Os Deveres de Santo Ambrósio de Milão. Aqui os conceitos bíblicos da retidão e da santidade são quase totalmente substituídos por doutrinas anteriores da ortodoxia estoica. A voz é a de um bispo cristão, mas os preceitos são de Zenão. Não é a santidade, mas a felicidade que aparece como ideal de vida. E a vida feliz é uma vida de acordo com a natureza. Tal vida alcança-se pela virtude, porque a virtude é o mais elevado bem, e a virtude é uma vez mais decomposta nos seus elementos pagãos de justiça, prudência, temperança e força moral. E o mais notável de tudo isto é que se declara a vida feliz e virtuosa como complemento realizável durante a nossa estada aqui na Terra. E a esperança de uma futura bem-aventurança torna-se um motivo não primordial, mas secundário. Perante essas
e outras afirmações semelhantes de um prelado e doutor da Igreja, quem será capaz de negar o direito do estoicismo de ser chamado, nas palavras de um escritor do nosso tempo, uma raiz do cristianismo? O hino de Cleantes. Altíssima glória da companhia dos céus, Senhor de variado nome, eterno e perpétuo seja o teu poder. Abençoado sejas, ó grande arquiteto da criação, que ordenas todas as coisas segundo as tuas leis. Evocar teu nome é próprio e justo para o mortal, pois somos nascidos de ti, sim, e a nós, só a nós, dentre tudo o que vive e se move sobre a terra, é concedida a voz e a palavra. Contar-te-ei, pois louvores, agora glorificarei, pois agora e para sempre o teu poder. Cantar-te-ei, pois louvores agora, glorificarei, pois agora e para sempre o teu poder.